conversa aqui no nosso programa sobre a influência do machismo nos dias de hoje. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Pamela Magalhães, que é psicóloga e vai trazer para nós toda essa orientação da visão de um psicólogo. E agora a gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre a influência do machismo nos dias de hoje. Tem muito assunto para a gente conversar aqui. Eu estou recebendo no nosso estúdio a doutora Pamela Magalhães, que eu já apresentei, já conversou com a gente. Tudo bem, Pamela? Boa tarde. Muito gostoso estar aqui novamente. E num formato diferente, muito bom. Que bom, estamos muito felizes de receber você aqui. Eu estou recebendo também aqui no nosso estúdio para bater papo com a gente a Ana Luísa Monteiro e a Caterine Pavlovski. Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda também. Obrigada. Prazer recebê-las aqui, viu? Elas vão explicar pra gente essa história de fazer alguns serviços, prestar esses serviços para mulheres. A gente já vai entender por que isso. E eu tô recebendo aqui também na nossa roda a Simone Silveiro, que é fotógrafa, e vai falar com a gente sobre newborn. Tudo bem? Boa tarde. Bem, Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, eu acho que a nossa roda tá ótima. Embora a gente tenha aqui um assunto específico, eu vou pedir para que você participe também, dando a sua opinião nessa questão do machismo. Eu quero começar perguntando para a doutora Pamela. Doutora Pamela, a minha primeira pergunta é, independente da gente falar sobre o que algumas mulheres querem ou sobre o que alguns homens querem, o que é machismo e o que é feminismo a gente tem que entender que somos diferentes, não? Sim. Eu acho muito importante, ela tá falando isso, minha gente, porque a gente dá uma aquecidinha lá atrás, né, pra se afinar com o assunto. O que acontece é que são gêneros diferentes, né? A mulher tem as suas características ali, o homem também. Por mais que a gente tenha lutado e fizemos muito bem, né, em lutar aí pelos nossos direitos, para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente consiga ter um lugar ao sol e que a gente possa explorar as nossas capacidades e sermos reconhecidas nelas, é importante que a gente observe sobre a despersonalização. Porque às vezes a gente busca tanto assim, quero ser igual, quero ter a mesma coisa. Em alguns momentos a gente quer um movimento daquele homem, né? Aquele romantismo. Ah, gostosinho se ele abrir a porta do carro pra mim, ou então se ele me der uma flor, né? Ou se ele fizer uma coisa assim. E esse homem fica um pouco perdido, né? Já que sem saber se ele pode, se ele não pode, até onde ele vai. Eu achei interessante que eu vi várias mulheres falando, e eu ouvi muito isso no Dia Internacional da Mulher, que os homens não sabiam se falavam ou não Feliz Dia Internacional da Mulher, porque tinha umas que falavam, nosso dia é qualquer dia, tinha outras que ficavam esperando um presente. Então eu percebo, várias mulheres relataram que os amigos não sabiam o que fazer, que o marido não sabia o que fazer, o homem fica um pouco perdido também, né? Porque assim como tem a mulher que fala, ai que legal que você me deu o Feliz Dia das Mulheres e tal, tem a mulher que fala, como assim? Que dia da mulher? Todo dia é dia da mulher. Então eu acho que os homens, quem estiver assistindo sabe, fica um pouco perdido. E a gente precisa também achar esse equilíbrio, né? E não ficar tão exagerando demais nesse movimento, que aí eu acho que fica uma causa sem fim. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai repercutir alguns assuntos, entender mais a questão psicológica da coisa, mas eu quero perguntar para as meninas, para Ana Luísa e para a Caterine, como é que vocês começaram essa história desses trabalhos manuais para mulheres? Explica pra gente. Quem começa? Quem começou fui eu, então eu começo. Na verdade, eu sofri um assédio de um entregador de gás em casa. Esse entregador, ele... Você estava sozinha em casa? Eu estava sozinha, exatamente. Eu estava sozinha, eu morava com 2 amigos na época. Esses 2 amigos tinham saído e o entregador de gás, ele achou que ele podia entrar na minha intimidade. E começou a me fazer perguntas do meu dia a dia. Onde é que tá o menino que mora com você? Você tá sozinha? Eu morava numa casa térrea. Realmente, eu não tinha pra onde correr e eu não sabia o motivo que ele estava fazendo aquelas perguntas. E aquilo me deixou muito apreensiva. E eu percebi, conversando com várias amigas sobre esse assunto, depois desse fato ocorrido, que várias outras mulheres sofriam a mesma coisa e já tinham passado por histórias muito parecidas, de um extremo desconforto, né? Então eu comecei a oferecer os serviços que eu já sabia fazer. Depois de menos de um mês, a Caterine apareceu e ela é arquiteta. Não, a gente se conheceu pela internet, graças a toda essa viralização da ideia, e a gente acabou virando muito amiga depois disso. A gente já tem há quase 2 anos a empresa, exatamente na ideia de demonstrar que lugar de mulher também é na construção civil, porque quase não existe mulheres nessa área, e para poder dar uma segurança para os nossos clientes e não poderem escolher quem vai atender elas. Simone, já aconteceu com você alguma situação que você se sentiu assediada? Não. Profissionalmente ou na rua, onde for? Não tenho nenhuma história assim. Nenhuma história. Eu quero perguntar pra você, Pamela, essa questão do conforto e do desconforto. Elas citaram um ponto que pra mim é muito interessante. Eu lembro que principalmente logo que eu me casei, quando eu era recém-casada, então quer dizer, eu saí da casa dos meus pais
para casa com o meu marido. E meu marido trabalha fora, lógico, fica mais horas do que eu fora. E às vezes eu tinha precisava de um gás, precisava de alguma coisa. Sozinha em casa, eu me sentia desconfortável de chamar um homem para entrar. Nunca sofri assédio, mas eu sentia desconforto de colocar um homem dentro de casa e ficar sozinha com ele enquanto ele fazia alguns movimentos. Isso pode ser um problema psicológico ou, de fato, faz sentido essa preocupação? Como você vê isso? Do jeito que você está me contando, eu não consigo ver nenhum problema psicológico. Eu mesmo, em muitos momentos, tô em casa, tô de repente com uma roupa mais à vontade, eu preciso aguar as minhas plantas da varanda. Eu tenho que pensar, será que tem alguém ali que vai me ver? Não porque eu esteja indecente, mas eu já sei tá dentro de casa com shorts, por exemplo, mas você não vai querer sair. Eu já sei que às vezes acontece, né? Você sai assim tranquila, você esquece alguém gritando lá embaixo. Então, eu acho que a gente tem que ter noção, né, que é uma cultura ainda que a gente, como eu disse no início, a gente está lutando, o movimento delas é muito interessante, que eu acho que vocês fazem primeiro de um lado, no sentido de mostrar que as mulheres também podem, né, assim, o empoderamento feminino, a potência dessa mulher no exercício profissional tão bom quanto, ou muitas vezes até melhor do que o homem, e por outro lado, preservando, né, esse grupo, preservando o gênero, então assim, me sinto mais confortável. Uma pena nós ainda precisarmos nos sentir mais confortáveis apenas com mulheres, que chegue o momento, que ainda eu acho que a gente está longe ainda, que a gente possa se sentir super à vontade com a pessoa entrando. Então, respondendo a tua pergunta, não acho nenhum problema psicológico, acho que você está, inclusive, você tem esse pensamento porque você tem aí uma bagagem, seus pais te orientaram dessa forma. Acontece sim de entrarem pessoas, às vezes você entra num táxi, às vezes você está num lugar, você está sozinha, né? Ah, preciso esperar ali naquele bar, mas aquele bar tá cheio. Então, a gente ainda carrega isso porque é um dado de realidade, né? Que a gente está buscando melhorar. E aí, fico imaginando, Pamela, a situação delas serem assediadas pelo marido de alguém que tá lá na casa. Como é que foi essa situação? Foi como a de vocês ou foi com as colaboradoras? Foi comigo. Infelizmente foi comigo. Deu uma atração, né? Não, ultimamente acabou acontecendo com uma das prestadoras também, mas o primeiro caso foi comigo, dele andar atrás de mim e falar que eu não ia ser capaz. E ficou, tipo, por mais de uma hora falando o quão eu não ia ser capaz e o quão ele era superior a mim. Até moral. Então, sim, é o assédio moral. Super legal explicar isso, assédio moral. Exatamente, né? porque o que acontece no caso da mulher é que a gente está sempre numa situação de fragilidade, porque o contexto social que a gente está inserido, o homem ele ainda é colocado como o ser superior. E então eles muitas vezes eles tratam a gente com inferioridade, sim. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele, no caso, a cliente já tinha me contratado, eu fui, fiz todo o orçamento, voltei para fazer o serviço em outro dia e era um lavabo, que era exatamente o vaso sanitário e a pia, e eu. E ele mesmo assim entrou lá dentro e ficou atrás de mim. Então, além do assédio moral, você sentiu um assédio sexual ali também? Não, eu me senti totalmente fora do meu espaço. Eu não me senti à vontade. Coagida. Coagida, exatamente essa palavra. Eu me senti coagida, eu saí de lá, eu expliquei pra ela que eu puxei ela num canto, expliquei, olha, eu não vou te deixar sem seu atendimento, porque não é isso que a minha empresa quer, mas eu vou pedir pra um prestador homem vir atender, porque eu já vi que seu marido não consegue me respeitar. Porque o que ele fez foi literalmente uma falta de respeito. Eu saí de lá, chorei um pouquinho, mas depois tudo passou e deu certo. Aí eu percebo a dificuldade que o homem tem também de lidar com algumas mulheres que fazem as mesmas coisas que eles e talvez até melhor, né? Eu acho que a dificuldade desse homem, nesse caso, quanto ele se sentiu ameaçado, né? De vocês estarem ali fazendo algo que ele está acostumado e que ele entendeu desde sempre que é dele, né? Não, e aí sabe o que eu imagino? Imagina uma cena em casa, assim, ó, da mulher falando, arruma isso, faz isso. Ele não fez, ela contratou uma mulher pra fazer. Pode ter sido por aí também. Então, acho que mexe muito, né? Assim, qual é a minha utilidade? É claro que nada justifica, achei um absurdo, mas entra um pouco esse questionamento de qual é a minha utilidade, se ela também faz, qual lugar eu tenho. Que eu acho que a gente entra nesse canal de uma adaptação a essa nova situação que a gente vive na sociedade, que a mulher pode também fazer, né? Eu lembro, eu mesma entrei uma vez, faz tempo, mas entrei na taxista mulher, eu olhei e falei, nossa, eu fiz um comentário, falei, nossa, taxista mulher? Eu achei o máximo, mas há um estranhamento, porque a gente tem uma cultura que nos orienta a perceber a vida de uma determinada forma. Né? Eu ia perguntar agora isso para elas, se vocês percebem que as mulheres estranham esse movimento de vocês.
Causou estranheza entre elas? Como vocês veem? Algumas clientes sim, porque algumas clientes elas continuam com esse pensamento que a mulher ela tem que fazer coisas delicadas. E elas falam, nossa, mas vocês fazem isso, vocês quebram parede, vocês assentam cerâmica, porque a gente já fez reforma de assentar piso, tirar a cerâmica toda do banheiro, do piso, da parede e assentar tudo de novo. E quem fez foi a gente mesmo com nossas próprias mãos. E elas ficam estranhando porque parece, nossa, vocês conseguem. Não, nós não conseguimos, você também consegue. Todas nós conseguimos. Então, assim, a mulher, ela duvida muito dela mesma em questões de força. E a questão não é só força, a questão é que hoje a tecnologia está tão grande que a gente consegue fazer qualquer coisa. E os homens vice-versa. Eles também, quantos homens conseguem fazer coisas delicadas e que daí as pessoas falam, nossa, que bichinha, nossa, que gayzinho. Colocam um estereótipo, né? Tudo tem. E a gente consegue, e a gente está conseguindo vencer isso com as mulheres, e elas ficam muito felizes. E muitas vezes tem mulher que a gente estava comentando, vocês estavam comentando sobre os homens, que chamam a gente escondido das pessoas, do marido, porque ele falou que vai arrumar há uma semana. E faz uma semana. Urgente, né? Essa uma semana já virou quase 6 meses. E aí contrataram a gente pra gente arrumar. E quando chegou tava tudo pronto. Ele ficou maravilhado, mas não sabe que foram 2 mulheres que foram na casa dele arrumar as coisas. Ela prefere ficar quieta, né? É, complicado vezes. também, né, Pamela? É interessante porque, assim, se a gente fosse mais inteligente, a gente entendesse que a gente pode se unir nas nossas habilidades. Por exemplo, é um trabalho que sempre foi masculino, mas, poxa, a mulher tem uma visão detalhista muitas vezes maior do que o homem, assim como também tem homem que é mais detalhista, tem mulher que tem mais força, tem homem que tem mais força. Se a gente pudesse se unir, sem ficar tão preso no gênero, né? Mas que a gente falasse, bom, o que você faz bem, eu também faço, acho que a sociedade seria muito mais transformada. Tudo seria melhor, né? Deixa eu te perguntar agora, Simone, para o seu trabalho específico, no caso de fotografar recém-nascido, no caso do newborn, você tem uma equipe que trabalha com você, tem homens também que trabalham, você acha que mulher tem mais delicadeza para esse trabalho? Conta pra gente a sua opinião. É muito engraçado isso. Eu dou aulas, né? Eu dou workshop para formar fotógrafos. E eu já tive vários alunos homens, inclusive homens casados, pais, homens solteiros. Para mim, tanto faz, né? Se é homossexual ou se não é. Mas eu percebo que tem um grande preconceito com relação a isso. Porque é um trabalho que está muito identificado, muito relacionado com a mulher. A fotografia de recém-nascidos, todo o manuseio e todo o contato com o bebê é feito por mim. Sou eu que tenho que fazer o bebê dormir, eu que manipulo, eu que posiciono o bebê. Se for um homem fotógrafo, ele vai ter que fazer tudo isso também, né? Ele que faz. Tem alguns homens fotógrafos que trabalham em parceria com a esposa, e aí a esposa manuseia, e ele só fotografa. Mas tem vários, inclusive amigos, muito amigos meus, pessoas incríveis que eu adoro, que trabalham sozinhos. E ele ainda brinca, são os meus bebês. E ele conta que ele sofreu, assim, uma certa resistência das mães em chegar e entregar o bebezinho para um homem, né? Esse amigo em especial, meu de Santos, ele inclusive não é casado e não tem filhos. Então, mas ele já fotografou centenas de bebês. E ele tem um trabalho muito bonito. Aí, no caso, ele tem que passar por uma barreira. Ele tem que enfrentar essa barreira. Eles enfrentam o mesmo preconceito. Então, a gente está falando aqui do nosso lado, que é muitas vezes as pessoas olharem para a mulher e falar, você não tem capacidade de fazer isso. Mas, em contrapartida, ainda existe uma sociedade que olha para o homem e fala, isso você não tem capacidade de fazer. Exatamente. A gente tem essa cabeça de dividir as coisas. É tão engraçado, você estava falando, tá pensando, essa história do lugar de mulher é no fogão. Acho que a gente nunca viu tantos homens na culinária, né? E você veja como é uma questão de transcender um tabu, uma barreira. Porque hoje, é legal o homem estar lá falando a receita, fazendo a comida e tal. No passado não, isso é coisa de mulher. Os homens donos de casa, acho importante a gente falar para quem está assistindo. Hoje, acontece muito nas novas configurações familiares. A mulher está lá no trabalho, inserida no mercado, tem um cargo que ela não pode abdicar, viveu a maternidade, foi uma escolha do casal. E esse homem, nesse momento, está ali na casa, né? Fazendo muitas coisas que essa mulher antes fazia. Então, esse intercâmbio
de funcionalidades, é muito interessante, é um ganho muito grande para a sociedade. Pamela, você acredita que, eu vou perguntar isso para todas, existem limitações de fato? Então, tem até onde o homem pode ir, até onde a mulher pode ir? Eu estou falando para você especificamente sobre questões psicológicas dentro de uma relação ou até mesmo na vida profissional. Você entende que em algum momento a gente vai esbarrar com limitações por causa de quem é o homem, de quem é a mulher? Penso duas coisas. Primeiro, que eu acho que a nossa limitação nós só vamos descobrir tentando e fazendo. Eu não sei, o que vocês fazem é um serviço que eu fiz muito pouco na minha vida. Mas não sei se eu não poderia trabalhar com vocês. De repente, talvez se eu treinasse, eu poderia ser tão boa quanto. Assim, isso é mais pessoal do que de gênero, claro, então. assim como o câmera, se ele estudasse psicologia, ele poderia atender também. Então, eu acho que vai muito da pessoa, mas é lógico que existem algumas características do gênero que tornam o homem, por exemplo, o homem, invariavelmente, se a gente pensar numa maioria, ele tem uma força maior que a mulher. Quer dizer que uma mulher que treine pra caramba não tenha mais do que um homem. Mas a gente tem que ter essa questão das características do gênero, mas isso não se torna um impeditivo se de fato nós quisermos. Quero perguntar para as meninas agora, vou começar perguntando para Ana. Já aconteceu no trabalho de vocês, pode até ser a Caterina para responder, mas quando vocês foram fazer algum trabalho, vocês pensaram, isso é muito pesado, isso aqui, o que eu faço agora? Aconteceu isso em algum momento? Olha, eu acho que a gente sempre, a gente vem há 2 anos, eu sou de uma área totalmente diferente da construção civil, na verdade sou formada em cinema, eu era cinegrafista. E você, Kat? Eu sou arquiteta. Ela estava na área ainda, entendeu? Ela já estava ali nas obras. Próxima, né? Eu só tinha a mesma coisa de fazer tudo. Então, quando a empresa foi crescendo, a gente se deparou com muitos trabalhos que a gente nunca tinha feito. Mas o que a gente sempre buscou para facilitar é conhecimento. Você tem um planejamento antes, então. Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte, você estava falando, muitas vezes, você não vai ter força, você não vai ter isso. Mas é o que a Kat falou, tem tanta tecnologia hoje que auxilia a gente nisso, eu não preciso mais ter força para parafusar um castelo que está enferrujado na parede. Eu pego um desengripante e uma ferramenta certa eu consigo tirar aquilo muito mais fácil. É eu saber usar as tecnologias que a construção civil tem disponíveis para mim hoje para eu fazer serviços. Então a gente já se deparou com serviços difíceis, mas nenhum intransponível até hoje. O planejamento para vocês então foi fundamental, né? Não, com certeza. Toda vez que a gente vai fazer qualquer obra, qualquer casa de cliente, a gente marca com antecedência para nós estudarmos como vai fazer. A gente já foi em cliente que a gente teve que demolir a parede e aí a gente foi comprar uma ferramenta, um martelete, que é o que faz a parede sair, né, de fato. E eu que fui comprar um martelete, eu cheguei na loja de ferramentas e falei assim, eu preciso de um martelete de alto impacto. E aí o vendedor falou, eu só vendo se eu ver que você consegue usar. Aí eu olhei pra cara dele, eu ri e falei, tá. Eu fui exatamente na loja do lado, eu comprei, eu paguei mais caro e falei assim, olha, eu não preciso mostrar pra ninguém que eu sei usar. E eu peguei e levei e fui embora. Mas eu não sabia o que fazer, mas eu não fiquei constrangida. Eu achei aquilo um absurdo e a única coisa que eu fiz foi entrar na loja do lado e comprar a ferramenta Quantas situações repetitivas que elas passaram, né? Super difícil, mas é sempre essa história da corrente cultural, né? Sim. A pessoa, quanto mais ela for ali engessada no machismo, mais o teu movimento agride, né? Como assim? Né? Como essa mocinha bonita aqui, magrinha, como ela vai chegar aqui e vai pegar essa ferramenta, né? delicada? Então, assim, quebra muito. Né? Eu acho que dá um choque no paradigma do indivíduo, né? Às vezes não é nem por maldade, é uma questão assim, de desconhecimento mesmo. Como pode? Que lugar que eu tenho então, né? Se ela faz um negócio desse. Eu quero fazer uma pergunta para a Simone agora que é pais e mães. Se a gente, como a doutora Pamela falou, voltar alguns anos, os papéis eles eram muito mais separados. Hoje o homem participa muito mais da rotina doméstica, muitas vezes é ele quem vai ficar com o filho ou fica ao mesmo tempo que a mãe, eles se dividem bem e tudo mais. Na hora da fotografia, na hora de bater a foto do recém-nascido, de fazer o ensaio do newborn, você percebe também essa mudança? Os pais estão mais participativos ou ainda é mais a participação das mães? Ainda é mais das mães, mas eu acho que tem sim uma participação mais ativa. É claro que as pessoas reagem e vivenciam, né, as experiências de maneiras diferentes. Cada um é não tem muito. Mas eu percebo que as mulheres... E eu acho que aí tem uma questão fisiológica mesmo, de hormônios, né, e da gestação. A mulher
está muito intimamente ligada com aquele bebê. Aquela situação é muito dela, né? E o bebê era dela até ali. Era só dela até ali, inclusive, só dela. E eu, inclusive, falo muito isso. Eu insisto muito para fotografar o pai com o bebê. Porque muitas vezes eu fotografo bebês muito novinhos. Até quanto tempo? O newborn é qual idade? Até 15. Até 15 dias. Até 15 dias. Então eu fotografo bebês com 7, 8, 9 dias. E muitas vezes o pai ainda nem pegou o bebê. Ainda não teve aquele tempo. E muitas mães também não deixam, né? Muitas mães ficam com ciúmes do pai e tal. E aí esse momento que eu consigo pegar o pai e posicionar o nenê no colo dele, é ele que segura e peço para ele cheirar, para ele beijar. Eu acho que é um momento que o pai se apropria daquele bebê. Você até proporciona algo diferente pro pai, né? Exatamente. Eles se emocionam e eles choram. Eu acho, nossa, eu tenho muitas fotos de pais emocionados chorando naquele. E aí, assim, para mim, isso é incrível, porque essa foto passa a ter um valor para a vida dele inteira, né? Passa a ser a foto do momento que ele... A intimidade dele com o bebê, dele, né? Com o bebê, que muitas vezes é a primeira vez. E realmente é emocionante, é muito legal. Pamela, falando da questão da maternidade... Adorei o que ela falou. Lindo o que ela falou, né? Porque isso, desculpa te Por interromper, favor. mas é tão verdadeiro. Por isso que é tão importante, eu sempre falo quando a gente aborda essa temática, da importância do casal, os dois estarem grávidos, né? Porque por mais que esteja acontecendo no corpo da mulher, esse homem também está grávido. Só que o homem, ele tem aí, você falou da questão dos gêneros, né? O homem tem uma tendência imensa a ser mais concreto. Então, como ele não está vendo ainda, às vezes ele tem uma resistência de viver essa maternidade, é que ele se concentra excessivamente na mulher. E aí na hora que nasce que acontece, né? É na hora que nasce que, nossa, existe mesmo, tá aí. E alguns, né, alguns não, muitos, tem essa dificuldade que você falou, será que eu vou conseguir? Né? É dela, ela que sabe fazer, ela que faz, e tem esse afastamento. Eu acho que a gente tem que cada vez mais estimular, né? Você que está grávida, você conhece alguém, traz para mais pertinho esse homem. Pra e a mulher também faz esse movimento às vezes, né? Deixa pra mim só a criança, Por né? isso que eu tô falando, traz junto, pra ele encostar na hora, né? Na hora que você tá grávida, põe lá a mãozinha, faz um carinho, canta uma música. Compartilhar aquilo, né? Não ficar totalitário ali, fechado. É como se aquilo fosse só uma extensão dela. Pode concluir. Desculpa, é que eu ia comentar. Eu fotografo também gestantes, né? E muitas vezes eu percebo isso. É claro, eu já fotografei pais que parece que vibram mais e que curtem até mais do que a mãe. Mas o mais comum é o pai tá ali só porque a mãe levou, né? Um complemento, forçou, né? E aí as mulheres fazem uma certa chantagem emocional assim, mas é pra sua filha, né? Aí não é pra mim, é pra ela e tal. E aí pros filhos eles topam tudo. Mas eu percebo que muitos têm essa coisa assim de não ter intimidade com a barriga, não ter o toque da barriga. E aí eu sempre peço pro pai encostar o rosto, beijar o bebê e tal. E aí é uma coisa que eu brinco muito, eu falo, nossa, imagina o seu filho vendo essa foto, assim, como eu iria amar ter uma foto do meu pai beijando a barriga da minha mãe, né? E aí também esse é um momento legal, que eles se dão conta que tem um bebê lá dentro que vai ver essa foto depois. Que lindo. E aí Por isso que essa mulher tem que convidar, porque querendo ou não, é o corpo dela ali. E aí o homem pode até sentir que está invadindo em algum momento. É ela que tem que trazê-lo, né? Então, para quem está aí nos ouvindo, você está grávida, deixa ele pôr a mãozinha, põe a mãozinha dele ali, a cabecinha dele, fala para ele o quanto é importante esse contato. Eu acho que isso vai dando um exercício de intimidade com o filho e com a família toda. Eu vou pro break, eu vou deixar algumas perguntas pro próximo bloco. E uma das perguntas que eu vou fazer, eu vou falar sobre ciúmes, mas eu quero entender também um pouquinho sobre o comportamento da mulher, que muitas vezes é machista. A Pamela fez um comentário que no caso dela, ela achou o máximo, que foi quando ela entrou e era uma mulher que estava ali dirigindo o táxi. Mas eu confesso pra vocês que algumas vezes nós mesmas mulheres sentimos insegurança quando é outra mulher que vai fazer alguma coisa que o homem está acostumado.
Eu te digo que a gente pode pensar assim, ó, quando entra nesse táxi. Gente, será que ela vai saber o caminho? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai dar conta? Porque eu, particularmente, não ia saber o caminho. Eu já adianto isso pra vocês. Então eu meço por mim. Penso, será? Eu penso, será que ela vai dar conta? A Cat aqui, minha produtora, também falou que não. Então, muitas vezes a gente mede a outra mulher por algumas limitações que a gente autorreferência, tem. né, Jaque? Isso pode ser machismo. A gente vai entender já já. Eu vou pra um break e já volto, não sai daí. Você começou a fotografar? E quando você foi para essa área de gestante, newborn? O meu histórico é bem assim. Eu trabalhei em bancos e multinacional há muito tempo. A minha primeira formação é em administração. Mas eu sempre quis fazer arquitetura, eu era apaixonada. E aí depois, quando eu fiquei grávida da minha terceira filha, eu tenho 4. Na gravidez da terceira eu resolvi mudar de vida, sair de banco. E aí eu voltei a fiz a faculdade de arquitetura, me formei. Quando eu estava terminando a faculdade de arquitetura e retomei a fotografia, que desde a adolescência eu sempre adorei, era um hobby, eu queria voltar a trabalhar com meu marido. Nós nos conhecemos trabalhando no banco juntos. E aí eu tinha a opção de voltar a trabalhar na área de arquitetura, que daí já mais velha, iniciar nessa área foi... tem uma barreira de entrada muito grande, assim, foi difícil. E aí a gente encontrou a fotografia como um ponto em que nós dois poderíamos voltar a trabalhar juntos. Meu marido é fotógrafo também. Então, olha em 2000 gente, é pra ter... É um ataque de fofice. Então, em 2010, a gente resolveu montar o estúdio. E eu adorava essas fotos, eu sempre curti, eu adorava as fotos dos bebezinhos da Annie Guedes, eu acompanhava as fotógrafas americanas que faziam essas coisas. E aí eu vi que no Brasil não tinha, assim, ninguém fazendo de uma maneira muito clara esse trabalho. Então eu resolvi investir nisso. Eu fiquei curiosa. Daqui a pouco a gente vai voltar para entender mais como é que funciona o ensaio, qual que é a temperatura, se tem música ou não tem, que eu sei que você que é mãezinha aí, eu tá se preparando para ser, deve estar cheio de pergunta, né? Mas eu queria te perguntar agora sobre em que área o seu marido atua como fotógrafo, pra gente voltar ao bate-papo do machismo. Ah, tá bom. Ele no início me ajudou muito com os bebês, mas ele trabalha mais... Nós temos um estúdio grande e ele gosta muito de fotografar pessoas. Então ele faz ensaios pessoais de beleza, sensualidade, ensaios... O que foram características pessoais, não tem a ver com gênero, né? Cada um foi para uma área, você e ele, né? Ele faz ensaios de beleza e dentro do estúdio a gente também faz eventos. Ele não faz newborn? Ele não faz newborn. Não, nossa, e quando acontece da minha assistente estar com algum problema, alguma coisa, eu preciso, porque eu sempre tenho que ter uma assistente comigo no estúdio. Quando eu peço para ele vir, ele fica duro, ele fica desesperado, ele não pega o bebê, é muito engraçado. Não tem jeito com isso, né? Ele fica tenso, Aquela pose que o neném fica assim... Que tá com a touquinha azul, se vocês puderem pôr, ela é mais linda. Aquilo é uma montagem, na verdade. Ah, é? São 2 fotos. Vamos representar, Cat. Por favor. A minha assistente segura o bebê assim. Ela tá apoiando a mãozinha e apoiando a cabeça. Aí eu peço para ela tirar a mão da cabeça, faço um clique. Depois ela tira a mão daqui, eu faço outro clique. E aí no Photoshop... Você resolve isso na edição, você mesmo edita essas fotos? Eu mesmo. Mas eu posiciono o bebê... Porque eu fiquei perguntando, como que um recém-nascido se equilibra desse jeito? Ele não... Eu confesso que eu tô vendo essa foto, eu falei, gente, mas que jeito ela conseguiu fazer o recém-nascido equilibrar? Vocês não pensaram que vocês não desconfiaram de nada, não, menina? Não, e aí eu ponho o bebê nessa posição, seguro, e aí a minha assistente... Perfeito. Então, quando chega nessa hora, se ela não tá e eu peço pra ele fazer isso, também. ele fica em pânico. Começa que a mão dele é desse tamanho, né? Então a mão dele já tampa o bebê todo, que ele é enorme. É uma questão física também, aí né? quando chega, ele não cabe do lado do puff, sabe? Aí ele chega... Posso clicar? Deixa que eu faço Deixa que eu clico.
tá bom. Aí ele vai e faz a foto pra mim, eu seguro. Eu entendo aí, Pamela, que nessas questões a gente já vai voltar para a situação da mulher machista que eu deixei no último bloco, mas nessas situações tem muito mais a ver com o pessoal do que com o gênero, não é verdade? Sim, e tem também assim, né? Claro, não falando do seu marido em específico, mas você trouxe para ilustrar, muito provavelmente na história dele, ele não tenha vivido, né, lá atrás na história dele, desde quando ele era novinho e tal, situações em que papai e mamãe incentivaram nesse exercício. Até né? quando Então, criança, talvez, isso, né? então talvez incentivaram outras atividades, outras coisas. Como tem homem que desde sempre cuidou da irmãzinha e ficou ali, estava acostumado, então ele é mais familiarizado ao exercício. Então a gente não pode esquecer do que herdamos na nossa história. Né? Não é à toa que, por exemplo, eu sou filha de psicóloga. Então, assim, tudo bem que eu estudei, que eu fiz, ok, mas foi a vida inteira escutando. Uhum. Então a gente já se familiariza por algumas coisas, né? Para algumas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com a história de achar que, não, é por isso porque é machista, né? Ou então vai porque é feminista. Uhum. Não, né? Tem a ver com a da história de cada um. Eu quero perguntar se já aconteceu com as meninas, de algum momento, julgarem alguém, não só de serem julgadas. E aí eu vou fazer de novo aquele exemplo da mulher no volante e vou me identificar. Se eu pegar um Uber ou um táxi com uma mulher, eu confesso que talvez eu tenha, eu não sei se é um pensamento machista, mas eu tenho esse pensamento. Será que ela vai saber o caminho? Meu Deus. Porque eu meço por mim. Você acha isso um problema? Isso é um machismo feminino? Né, eu acho que vale a pena contar que essa sensação da Jaque, que também eu super me identifico, porque eu sou a pessoa mais perdida, você dá um carro pra mim e fala, seu endereço é esse, eu fico desesperado. Então, a autorreferência, esse conceito que eu falo pra vocês, a autorreferência faz com que a gente pense que o outro, como há uma identificação, o outro não vai conseguir porque eu não consigo. É difícil pra mim, vai ser difícil pro outro também. Então, não necessariamente seja um machismo. Eu acho que vem da tua autorreferência, como você se percebe. De novo tem a ver com a história, porque na minha casa a minha mãe dirigiu por pouco tempo, então eu cresci sem a minha mãe dirigir. A minha avó não dirige, quem dirige é o meu pai, quem dirige são os homens da família. Então eu aprendi que eles têm mais habilidade, mas aí na história, por exemplo, a mulher não dirige porque o homem na família que dirigia e tal. Aí sim a gente tem uma cultura machista que vai acontecendo. Mas a tua sensação, é muito pessoal, tudo bem, né? Que o machismo, gente, eu falo isso mesmo, assim, não tem como, o machismo ele tá intrínseco na gente. Eu também acho. Por mais que a gente tente e lute, nós vamos chegar lá, mas ainda tem bastante resquícios, né? Tem gente que tem um pouco mais, tem gente que tem um pouco menos, que o que vai dizer respeito a isso é a cultura de cada um. Mas no teu caso, tudo bem que tem aquele machismo lá, intrínseco em você. Mas aí eu acho que é muito mais na autorreferência. Já aconteceu com você, Ana? Já, eu concordo muito com o que ela falou, de que o machismo tá dentro da gente. Eu acho que é uma escolha nossa a gente desconstruir isso ou não. Isso. Perfeito. Eu acho que na hora que você tenha, o primeiro momento que você pega um Uber, um táxi com uma mulher e você pensar, ela não vai saber o caminho, você identificou. Olha só como eu tô sendo preconceituosa com outra mulher, por que eu não posso desconstruir isso dentro de mim? Eu acho que competição com mulher a gente teve a vida inteira. Hoje em dia eu consegui desconstruir isso em mim, que eu até vejo outras empresas muito parecidas com a nossa aparecendo, e eu não vejo como concorrência, eu vejo como companheirismo, são mais mulheres nessa área, mais mulheres pra gente dividir. Eu acho que a gente tem que desconstruir na gente e ver a outra mais como amiga do que como um grande problema ou um empecilho. Eu concordo. Eu faço um esporte extremamente feminino, que é chamado roller derby. E as pessoas... que é o roller derby? O roller derby é um esporte de patins numa pista oval, é um esporte americano que veio pro Brasil. E é um esporte de contato. Então, assim, o objetivo do esporte é numa pista oval, onde você tem 2 atacantes de cada time e 4 bloqueadoras. Essa atacante tem que dar o maior número de voltas nessa pista oval. Pra você conseguir se defender, é com batidas, com hits, que a gente chama. Então é um rugby de patins sem bola. E as pessoas falam que é um esporte extremamente violento. Já pensei, que perigo! Não, exatamente. Já pensei que difícil, né? Exatamente, porque você o patins é aquele patins retrô de 4 rodinhas. Eu penso, então ela vai fazer dança. Não tem dança. É pancadaria, digamos. Você falou, eu já imaginei minha mãe falando, menina, cuidado, não faz isso. Sim, muito. Minha família sempre falou, nossa, é tão delicado, você vai fazer isso. Vai fazer uma coisa dessa? Exatamente, não. A gente tem todo equipamento de proteção, joelheira, cotoveleira, protetor bucal, munhequeira, capacete. Então, assim, a gente tá protegida. E são mais mulheres que praticam esse esporte? Só mulheres. É um esporte que ele nasceu devido ao machismo. Então, ele nasceu pra mostrar que a mulher também tem poder.
Então você tá lá, você dando os hits, você consegue atingir aquilo e você se torna, que é o lema do roller derby, que é você se torna a sua própria heroína. Então você acredita em você mesma. É muito bacana. Aí você pensa, exatamente, a mulher não pode. A mulher pode. A mulher, ela tem poder e ela é forte. Ela tem que saber como dominar isso, porque também quando ela solta, né? Ela solta. A gente tem esse negócio aí dentro da gente também. Se você já olhou pra alguma mulher e pensou, eu acho que ela não vai dar certo fazendo isso, você lembra de alguma situação assim? Não. Nem pros homens. Não. Você falou que muitas vezes vem homens fotógrafos e você não se preocupa com isso, né? Não, eu acho o máximo, eu acho uma graça. Eu não sei, eu tava pensando, eu tenho um filho e 3 filhas, né? E aí, quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando se eu ensino alguma coisa com relação a machismo. Ou se você criou diferente. Se eu criei diferente. Mas eu acho que não. Eu acho que a minha principal mensagem para os meus filhos sempre foi: você pode fazer o que você quiser. Tinha horário diferente para voltar para casa, o menino e a menina, ou não? Não. Porque aí também pode não ser uma questão necessariamente de machismo, mas de preocupação, né? Então, porque a mulher é mais vulnerável a algumas coisas. Então, mas eu tenho esse pensamento que é uma realidade também está atrelado. Está todo atrelado. Mas porque tem muito menino que também está vulnerável, né? Claro. Você pega um menino, por exemplo, uma questão corporal, né? Ele é menorzinho, ele é mais fraquinho. É claro que se ele estiver andando sozinho na noite, uma pessoa vai abordar enfim, marginal, ele vai lá, ele é oportunista. O que for mais interessante, não, e um menino também pode ser estuprado. É, por isso que eu tô falando. Exatamente. Super sério. Então, assim, meu filho mais velho agora já tá com quase 25 anos, mas eu me lembro quando começou a sair para as festinhas de 15 anos, podia ficar até 3, até 4 horas da manhã, mas eu ia buscar. Porque eu queria ver com quem estava voltando, se tinha bebido, mas tanto se não o menino tinha. quanto a menina, né? Isso, eu fazia isso com ele e hoje a minha caçula vai fazer 14. Daqui a pouco vai começar a fazer Então eu tô fazendo com ela. Mas é muito legal ter um movimento. E o que você puxou do filho, falando do machismo, é super importante, que às vezes eu vejo no consultório coisas assim: eu não arrumo o quarto dele é bagunçado, mas é moleque, né, Pamela? Você sabe como é. Então, coisas assim a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai educando também a criança. Então é menino, não tem que arrumar a casa, né? Então é menina e tem que fazer aquilo. A menina tem que cuidar do irmão mais, né, do irmão mais novo e o outro não. Então, essa exclusividade de atividade, de que a menina tem que fazer e o menino tem que fazer, conforme a criança cresce, mesmo em pleno 2017, crescendo com esse funcionamento educacional, obviamente, que o machismo fica assim enraizado. Eu tenho que ir pro break, mas eu vou deixar 2 assuntos aqui girando pro próximo bloco, que são o seguinte: tem um vídeo, eu não sei se você que tá me assistindo viu, eu não tinha visto esse vídeo ainda, mas é um vídeo que viralizou, depois a gente viu o número de visualizações e é muito grande, de um youtuber, que tem mais de 1 milhão de seguidores, quase 2 milhões de seguidores, se eu não me engano. Ele está junto com a namorada, ele pega o celular da namorada e começa a falar: vai lá no Instagram, tá seguindo esse aqui por quê? De onde você conhece? Pá, para de seguir. E esse aqui, você tá seguindo de quê? Da praia? Mas você nem conversa, pá. E esse aqui? Ex da sua amiga, e você tá seguindo o ex dela pra quê? E para de seguir. Que gerou várias polêmicas, né? Mas, dentro disso, tem a namorada dele lá rindo enquanto isso acontecia. Eu vou deixar isso para gerar daqui a pouco, junto com uma história que eu já falei aqui no programa, do que aconteceu, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, no Rio de Janeiro, da história do estupro coletivo, que depois houve a investigação. Mas o que eu quero levantar aqui a menina estava na madrugada, provavelmente drogada, entre vários homens, vestida de uma maneira considerada inadequada, e daí pode ter sido estuprada por vários homens. Eu ouvi de muita gente, de homens e de mulheres, a seguinte frase: mas também, né? Eu não entendi qual é o também, né? Porque independente dela estar numa situação de vulnerabilidade ou não, e eu sou cristã e falo, não, eu não iria, eu não estaria, mas se ela optou estar, não tem também, né? Nada dá direito de alguém estuprá-la por causa de onde ela estava e do que ela estava vestindo. Então eu quero entender um pouco sobre essa sociedade e perguntar para vocês sobre isso que me preocupa, porque o fato das mulheres ainda ganharem menos, trabalharem mais horas, podem ser bandeiras levantadas aqui, mas a minha grande preocupação é a gente chegar no momento do carnaval, e eu insisto em falar isso, eu já falei aqui, e o número de ligações para a polícia aumentarem muito de mulheres passando por assédio. Peraí, tem alguma coisa errada com essa sociedade que talvez vá além do machismo. Eu quero entender sobre isso já, não sai daí que eu já volto. O nosso programa está de volta, infelizmente, no último
último bloco. Vocês sabem que a gente foi pro break, mas o bate-papo aqui com a Pamela, com a Ana Luísa, com a Caterine e com a Simone continuou. E o que eu deixei no bloco anterior causou aqui... Bom, as meninas que nós ficamos todas alvoroçadas. A gente quer falar. Quem quer falar? Vou deixar a Pamela por último dessa vez, tá, doutora? Ok. Pra gente entender, eu coloquei duas situações de machismo que a gente viu. Uma na internet, que é o youtuber que foi retirando as pessoas que a namorada seguia e ela tava ali no movimento rindo. O outro foi a questão do estupro coletivo, em que a gente entende que a menina se coloca numa situação de risco, mas eu não consigo compreender aonde as pessoas falam assim também, né? Quem vai começar falando? Simone, pode ser? Posso falar. Com relação a essa questão da mulher se expor ou se mostrar demais, eu não consigo entender. Para mim é o mesmo princípio da burca, sabe? Quer dizer que os dois extremos são ruins, né? Não, e assim, o argumento para aquela necessidade é que o homem não vai conseguir se controlar, porque ele é um animal, então ele não pode ser provocado porque ele tem um instinto animal e ele vai fazer uma coisa contra a vontade da mulher. Esse pensamento para mim é tão absurdo, né? Eu não consigo entender que caiba numa sociedade como essa. Não é uma questão de discutir se é ou deixa de ser apropriado aquela pessoa fazer aquilo. Eu posso não concordar e eu não faço pra mim. Cada um tem que fazer o que quer. Mas ela tem que ter a liberdade de fazer o que ela quiser. Cat. Desculpa. Não, era isso. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a mulher, o que ela tem vontade de fazer, ela deve e pode fazer. Porque eu fui criada numa casa bem machista e bem tradicional. Então, eu não tinha tanto horário para chegar à noite, mas quem me buscava eu fui criada pelos meus avós, eram meus avós. Mas eu via aquilo como uma proteção. Isso para mim não tinha problema, porque era um cuidado. Era um cuidado, até porque existem várias histórias de táxis com crianças e etc. Então, sempre a proteção. E eu, por ser mulher, e minha avó, ela sempre foi uma pessoa extremamente guerreira, e a minha mãe também foi muito guerreira, eu sempre fui incentivada a fazer o que eu queria. Mas eu via dos meus colegas da escola que não, que a mulher ela tinha lugar para ir, lugar para escolher o que fazer, como fazer. Então são várias regras ditas que está instaurado na nossa sociedade e isso é ensinado inclusive dentro da escola, que são piadinhas que os nossos professores fazem e que ninguém fala nada. É absurdo. Eu lembro na faculdade, falava assim, então hoje a gente vai aprender sobre decoração. Isso é coisa de mulher. Meu amigo, quanto decorador maravilhoso existe no mundo, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de pessoas. É coisa de gente, não é coisa de homem ou de mulher. Exato, né? É muito absurdo o quanto eles separam o gênero, não é necessário isso. Né? Eu acho que dos dois casos que você colocou, a gente tem pontos para falar dos dois. Eu acho que o primeiro caso do youtuber é um relacionamento abusivo. E daí eu acho que dentro de vários relacionamentos, ele, no caso, ele se sente tão dono dela que ele escolhe quem ela vai conviver. E ela o que pode ter sido ali, publicidade pura, tá? Sim, a gente nem sabe se isso é real, mas como tá ilustrando uma situação que muitos jovens, por ele ter quase 2 milhões de seguidores, acharem que é o máximo, então, e isso é real, né? Eu vejo isso infelizmente eu vejo isso em amigas minhas. E o maior problema do relacionamento abusivo é que muitas vezes a mulher não sabe como sair dele. Ela não tem as ferramentas psicológicas, muitas vezes, pra sair dele. Mas muitas vezes ela nem sabe que ela tá num relacionamento abusivo. Exatamente, ela nem enxerga aquilo como abusivo. Eu acho que o primeiro ponto é esse, e o ponto do machismo é dele, que ele puxa realmente de ser dono dela. Eu acho que isso é muito problemático e falta um pouco, muitas vezes, de tato pra gente lidar com isso. E quanto a questão do vamos vestir o que quiser, eu acho que o que acontece dentro da nossa sociedade hoje é que, infelizmente, o corpo da mulher ele é visto como público e não dela. O meu corpo não é meu. Os homens que passam na rua, eu não preciso estar vestindo um short curto, gente. Eu não preciso estar numa festa para ser estuprada. Quantos casos, infelizmente, a gente ouve de mulher que estava voltando do serviço e foi estuprada? Ou até aquela situação chata da gente passar por um grupinho de homens em qualquer lugar que eles estejam e você pensar automaticamente, eu vou atravessar a rua porque eu sei que eu vou ouvir besteira. Olha que coisa terrível. Vezes, a gente não precisa... Tem um outro vídeo na internet de uma menina que ela anda por 10 horas
com uma câmera escondida e ela mostra o quanto de assédio ela recebeu. Ela não tava com nenhuma roupa provocativa, ela tá com uma camiseta preta de gola aqui e calça jeans. E você ouve 10 horas de comentários sobre ela, sobre assédio sobre ela. Então, o problema não é o que você veste. O problema é como os homens são educados dentro das casas deles, pela sociedade, pela televisão, pelos filmes, a como ele enxerga a mulher. Eu tenho que perguntar agora para a doutora Pamela. Doutora, vendo tudo isso que a gente colocou aqui, que eu acho que é até um desabafo de algumas mulheres, ótimo. A gente entra também num aspecto que me preocupa, e a gente falou isso nos bastidores, que é, se por um lado, eu falo como cristã, como uma pessoa que quer ter filhos, eu entendo que a mulher ela tem que ter o direito de vestir o que ela quer, eu também entendo que uma mãe tem que ensinar para uma filha que, dependendo do lugar onde ela vai e como ela estiver vestida, infelizmente vai acontecer dela ouvir algumas coisas. Então, como equilibrar isso? Então, na hora que nós estávamos aqui no intervalo, eu estava conversando com ela justamente isso. Eu concordo plenamente com tudo que vocês estão falando. Também faço parte dessa corrente. Quero muito que a gente possa transitar. Eu sou uma mulher também que às vezes eu estou andando, eu vejo a pessoa mexer, me incomoda e eu não estou vestida de forma vulgar. Isso é uma coisa que eu acho que é invasivo. Ok. Mas eu acho que a gente nunca pode esquecer a sociedade que a gente vive no momento, a educação que é falha demais. Então, assim, a gente precisa fomentar essa educação. Eu acho que tem que ter muita campanha de conscientização para que as pessoas consigam entender o que é uma agressão, o que é um movimento abusivo. Eu acho que precisa ter essa conscientização primeiro para que a gente consiga, assim, colocar mesmo qualquer roupa em detrimento do lugar, porque senão, qual é o meu medo? O meu medo é o risco. Porque eu vejo, por exemplo, no segundo caso que você conta, a menina põe lá a roupinha dela, que ela estava achando bem bonitinha, sensual e tal, e acontece tudo aquilo, é um risco de uma vida, entendeu? Então, eu tenho muito medo desse risco. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho maior um pouco por trás, para que a gente consiga ter cada vez mais essa liberdade, o direito de ser. Esse direito, porque só para fechar, porque, gente, querendo ou não, a comunicação não é só o que eu falo, não é só o meu gesto. A minha roupa também é uma comunicação. Uma mulher que vai num encontro com uma roupa, o cara tá vendo ela pela primeira vez, ele vai se entender aquela linguagem. Isso não tem como, não tem como. A roupa que vocês colocaram aqui, vocês pensaram onde vocês iam e vocês falam, bom, eu vou pôr essa roupa porque tá adequado lá, um lugar assim, assado. Então, essa adequação é importante porque é uma comunicação, né? Se eu vou encontrar, vou num aniversário, põe qualquer roupa, tá? Eu também tô mostrando que eu não tô muito preocupada, que eu tô nem aí, que eu ponho a roupa que eu me sinto à vontade. Conta muito a respeito da minha personalidade e das minhas intenções. Então, acho que é legal isso ficar afinado, né? Quando eu vou em algum lugar. Comunicando sim, de acordo com é uma comunicação, né? Tô querendo conhecer gente, tô querendo me relacionar, tô mais aberta. Isso é uma comunicação. Eu volto a falar aqui, só para deixar bem claro, a minha opinião pessoal sobre o que vestir ou o que fazer é o que eu faço e o que eu aconselho as pessoas das quais eu cuido. Mas o que a gente está falando aqui é a tentativa de entender que o que uma mulher faz, seja o que ela escolhe fazer, onde ela escolhe estar ou a roupa que ela escolhe usar, não dá a ninguém e a nenhum homem o direito de fazer nada com ela. É exatamente isso que a gente está querendo falar aqui, para não ter nenhuma confusão, principalmente com o meu público cristão, que sabe muito bem qual é o meu pensamento. Com certeza. Eu queria complementar que, por exemplo, um dos motivos que a gente também não atende homens é que a gente recebeu já recados que se vissem nós com o nosso uniforme, porque a gente usa um macacão, que ia parecer um filme pornô, que queria que a gente tirasse a roupa, tirasse o boné, aquele suor na cara, aquela cara. É um absurdo, né? Assim, eu tô fazendo um trabalho agressivo, normal, como toda pessoa, independente. É algo agressivo, ver uma coisa dessa. É descaracterizador, né? Não, e aquilo, a gente não tem um uniforme curtinho, sexualizado, prático para vocês trabalharem. Exatamente, né? É um macacão largo, gente. Deixa eu finalizar essa parte aqui do nosso bate-papo, pra gente seguir para as outras finalizações por causa do tempo. Doutora Pamela, pode ter alguma patologia, aí eu tô falando de situações em que os homens são ciumentos ou que as mulheres têm dificuldade e estão dentro de situações e relações abusivas, como a gente já falou aqui, não percebem. Pode ter alguma patologia envolvendo tudo isso? Tanto qualquer patologia, qualquer comorbidade associada, ou principalmente quando você falou da relação abusiva, eu achei interessante, e você também complementou muito bem dizendo que às vezes a pessoa está numa relação abusiva e não sabe que está. E você observou, eu estava falando isso pra já que ela me contou o caso do menino, né, o youtuber tal do vídeo. Gente, assim, ele tá tendo um movimento ali, parece até uma brincadeira, tal, e ela tá morrendo de rir. A sensação de quem tá vendo é que ela tá super curtindo.
né? E é legal a gente falar, quando você falou das patologias, eu entro nas personalidades. Então tem pessoas que entendem, né, mulheres, por exemplo, com essa conduta masculina bastante machista, elas se sentem amadas, né? É uma doideira você pensar que isso é uma forma de amor, mas elas se sentem, ai, olha como ele tem ciúme de mim, como ele gosta de mim, como ele se preocupa comigo, sem perceber que elas estão perdendo completamente a autonomia daquilo que é delas. É uma invasão de privacidade absurda ali. Mas tem uma conivência, tá? Só pra gente tomar um pouco de cuidado de que, é só um menino. Não, o menino está sim com um comportamento abusivo, concordo, mas ela também está tendo uma conivência importante diante da atitude dele. Doutora Pamela, quando que é a hora de procurar ajuda? A partir do momento que você está vivenciando uma situação ou que se repete, muitas vezes aconteceu com você, ou você percebe que tem alguém da sua família, o filho, o marido, fazendo esse movimento, como procurar ajuda? Primeiro que tomar cuidado com essa cristalização de paradigmas que, é assim, homem é desse jeito, né? Era assim, desde que eu me casei é desse jeito, não vai mudar e tal, porque aí acho que você veste esse lugar, né? E você realmente acaba fomentando esse machismo que pode acarretar em muita dor, em muito sofrimento, relações de ciúme patológico, né? Que você falou das comorbidades, das doenças. Caso, assim, de infidelidade, em que o parceiro entende, eu sou homem, eu traio mesmo, porque a carne é fraca, né? Com esse discurso de que, eu posso trair porque eu sou homem, meus amigos também traem, o que você tá falando? É assim mesmo, você não sabe porque você é mulher. Tomar cuidado, quando você se relaciona muito tempo com essas pessoas, você acaba acreditando nisso. Você vai se acostumando a escutar aquilo tantas vezes que você acaba achando que isso é comum. Mas não é comum. Os contratos, eles têm que ter as suas proporções corretas e a relação tem que ser equilibrada e saudável para ambas as partes. Isso numa relação homem-mulher, isso dentro de uma empresa, isso dentro de uma amizade, em tudo, né? Ela falou do assédio moral, que foi super importante ela ter lembrado. Assédio moral na empresa, né? Que ela estava lá, vocês estavam fazendo um trabalho que o homem entende que não é para a mulher, ficou em cima ali porque se sente descaracterizado, né? Te coagindo. E isso é um assédio moral e tem que ser denunciado. Você não tem que ficar nesse lugar. Quem quiser entrar em contato com a doutora Pamela, o e-mail é contato@pamelamagalhães.com.br. Tem o canal no YouTube também, né, Pamela? Isso, canal no YouTube, Pamela Magalhães. O Facebook, se você quiser seguir, Pamela Magalhães Psicóloga, e no Instagram, @psipamela. Muito bom estar aqui. Obrigada pela sua participação. Obrigada, foi maravilhoso, viu, Pamela? Eu adorei. Uma ótima tarde. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Foi um prazer receber todos vocês. Obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês voltem mais vezes em outras ocasiões para vários assuntos gostosos, viu? Obrigadão. Obrigada.